Graça e paz, meus irmãos. Você sabia que o crente fiel é como uma árvore? É isso aí, o crente fiel é como uma árvore. E nós aprendemos isso no Salmo de número 1. Salmo 1, os primeiros versos nos dizem que o varão bem-aventurado e o crente fiel é o varão bem-aventurado, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem prazer na lei do Senhor, e por isso mesmo ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então o crente fiel é como uma árvore, diz aí o Salmo, mas não é como aquela árvore que a gente olha com tristeza em tempos de seca, né? Aquela árvore cujas folhas caíram, aquela árvore que a gente olha para ela e até pensa que ela está morrendo. Não, o crente fiel não é como essa árvore. O crente fiel é como aquela árvore em tempos de muitas águas, né? Aquela árvore belíssima, aquela árvore frondosa, aquela árvore frutífera, agradável de se olhar. Por quê? Porque se nutre das águas que correm daquele que é o nosso manancial de águas vivas. Então esse é o crente fiel, ele é como uma árvore. Agora eu quero convidar os irmãos a nós raciocinarmos um pouquinho. Se o crente fiel é como uma árvore, então há algumas coisas que ele possui, que ele tem. E uma primeira coisa que a gente pode destacar que ele possui é raiz, não é? A árvore tem raiz. A árvore que não tem raiz não permanece de pé, né? Então ela precisa ter raiz. E o crente fiel, ele tem raiz. Só que o crente fiel, ele não simplesmente tem raiz. Não. Ele tem uma raiz que está fixada em Cristo. Isto é, ele está enraizado em Cristo. É isso que lemos em Colossenses 2, verso de número 7. Arraigados e edificados nele. Arraigados significa enraizados, né? E edificados nele. E confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Mas o que significa isso? Quais são alguns significados práticos de se estar enraizado em Cristo? Ou poderíamos dizer, quais são algumas consequências práticas de se estar enraizado em Cristo? Uma das consequências práticas, meus irmãos, ou um dos significados práticos, é que aquele que está enraizado em Cristo, ele se alimenta natural e regularmente de Cristo. Ele está se alimentando natural e regularmente de Cristo. A palavra de Deus diz que Cristo é o pão da vida e é a água da vida. Então nós nos alimentamos desse pão da vida e dessa água da vida. Isto é, o crente fiel crê em Cristo, ouve a Cristo, aprende de Cristo, obedece a Cristo, vive para Cristo, vive com Cristo e vive em Cristo. E alimentando-se natural e regularmente de Cristo, consequentemente o crente fiel está firme em Cristo. Está enraizado, firmado em Cristo. E estando firme em Cristo, ele não se deixa fazer presa de ninguém por meio de filosofias vãs e também vãs sutilezas que são segundo os homens e que são segundo o mundo e não segundo Cristo. Maneiras de pensar, maneiras de encarar a vida que não são segundo Cristo, mas são segundo os homens, segundo o mundo. O crente fiel não se deixa fazer presa de ninguém nessas filosofias e nessas vãs sutilezas, porque ele está enraizado em Cristo, está firme em Cristo. Estando firme em Cristo, o crente fiel também não se deixa abalar pelos cuidados deste mundo. Jesus, meus irmãos, falou sobre isso na parábola do semeador. Tem uma semente lá na parábola do semeador que cai
em um solo rochoso, um solo pedregoso. E essa semente, a princípio, ela chega a germinar, ela é recebida com alegria, ela chega a germinar, mas ela não vai adiante, ela não produz frutos. Por que não produz frutos? Não produz frutos porque os cuidados desta vida, os cuidados desse mundo sufocam. Os cuidados desse mundo representados por aquelas pedras sufocam a palavra, sufocam a semente e ela não chega a produzir fruto. Mas o crente fiel que está firme em Cristo, ele não se deixa abalar pelas necessidades, pelos cuidados, pelos desejos desse mundo. Também, meus irmãos, o crente fiel que está firme em Cristo, ele não se deixa abater quando vem a provação. Lá na mesma parábola do semeador, a semente que caiu entre espinhos é aquela que é recebida com alegria, ela chega a germinar, mas quando vem as dificuldades, quando vem as provações, quando vem as perseguições, ela é sufocada, não vai adiante, não chega a produzir frutos. Mas o crente que está firmado em Cristo, está firme em Cristo, enraizado em Cristo, não, ele não se deixa abater quando vem a provação, não, ele permanece firme, ele permanece firme. O crente que está firme em Cristo, o crente fiel que está firme em Cristo, e por estar firme em Cristo, ele pode todas as coisas, como disse o apóstolo Paulo, pode todas as coisas naquele que o fortalece, isto é, ele está firme quando a situação está favorável, mas também está firme quando a situação não está favorável. Ele está firme nos tempos normais da vida, quando tudo está bem, mas ele também está firme quando as coisas não vão muito bem, quando as coisas saem da normalidade, quando o mundo entra numa situação como nós estamos vivendo agora, uma situação de pandemia. O crente fiel, ele está firme, ele não se abate, ele pode todas essas coisas, viver em todas essas situações, porque ele está firme em Cristo. O crente fiel, meus irmãos, é como aquele velho fazendeiro da antiga música do grupo Vida Abundante. Não sei quantos já ouviram essa música do grupo Vida Abundante, uma música muito bonita. No álbum, se não me engano, Carpinteiro. E aquele velho fazendeiro da música foi perguntado qual era o grande segredo de uma vida longa e cheia de vigor, a vida que ele vivia, de uma fé tão radiante que a todos atraía. Sabe qual a resposta do velho fazendeiro? A resposta foi as raízes. As raízes vão segurar. O crente fiel, meus irmãos, ele é como uma árvore porque ele tem raiz. E uma raiz aprofundada em Cristo. Ele está focado em Cristo. Ele segue a carreira que lhe foi proposta olhando para Cristo. Igreja local pode não corresponder às expectativas. Aquele irmão mais piedoso da igreja pode falhar. As setas de Satanás podem ser lançadas em forma de maledicência, em forma de críticas não construtivas, em forma de desconfianças, achismos negativos e maléficos, e até desprezo por parte de alguns. Mas o crente fiel não se abala, não desiste, vai adiante, porque ele está arraigado ou enraizado e sobreedificado em Cristo. Então o crente fiel, que é como uma árvore, ele é fiel porque ele tem raiz em Cristo. Mas também, meus irmãos, o crente fiel é como uma árvore porque ele tem folhas. A árvore não tem folhas? Tem folhas. E folhas, meus irmãos, nos passam a ideia de vigor, não é? Isso é muito óbvio. Quando a gente olha uma árvore sem folhas, está sem vigor, está morrendo. Mas quando a gente olha uma árvore cheia de folhas bonitas, verdinhas, isso nos passa uma ideia de vigor. Então o crente fiel tem folhas no sentido de ser vigoroso, no sentido de ser frondoso, no sentido de ser bonito, no sentido de ser um instrumento de glória e honra diante dos homens,
para aquele que o salvou. As folhas também, meus irmãos, nos lembram sombra, lugar de refrigério, não é? Eu tenho certeza que todos os irmãos já se deliciaram sob a sombra de uma árvore. É muito diferente a sombra de uma árvore e a sombra de algum outro objeto qualquer. Quando a gente vai na praia, por exemplo, você está lá debaixo de uma sombrinha, né? Aquela sombrinha sob o sol, ou debaixo de uma barraca que você armou lá, e mesmo estando sob aquela sombrinha, se não tiver vento nenhum, for num momento de vento nenhum, ali debaixo está quente. Mas se você sai e vai para debaixo de uma castanheira, aquela sombra é diferente, né? É mais gostosa, traz mais refrigério. Então, a presença do crente fiel é uma presença prazerosa, é uma presença gostosa, é uma presença desejável, a não ser em algumas ocasiões em que a presença do crente fiel incomoda, porque coisas erradas estão sendo praticadas. Mas essas mesmas pessoas que às vezes se incomodam, não, nós queremos aqui praticar, falar, conversar algumas coisas erradas, e essa presença então desse crente aí está incomodando. Mas essas mesmas pessoas vão procurar o crente fiel quando estiverem em uma situação dificultosa e necessitando de refrigério. Eu conheci alguém, uma crente fiel, que sempre deu bom testemunho no seu local de trabalho, e que por isso mesmo ela era um lugar de refrigério para os seus colegas de trabalho. Isto é, ela era uma pessoa a quem eles sempre iam quando passavam por alguma dificuldade e necessitavam de oração. Então, o crente fiel é como uma árvore porque ele tem folhas. Ele é vigoroso, ele glorifica, ele honra ao Senhor que o salvou, mas ele também é um lugar de refrigério para aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade na vida. Mas ainda o crente fiel é como uma árvore porque ele tem flores. As árvores produzem flores, não é verdade? E flores, meus irmãos, indicam beleza, indicam perfume. 2 Coríntios 3,18 diz que todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Isto é beleza. Então é como a flor, beleza, né? Beleza espiritual. Em Efésios 5, verso 27, nós lemos que Jesus vai nos apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isto é beleza. Beleza espiritual. Então, o crente fiel, ele é como uma árvore porque ele tem flores, porque ele tem beleza espiritual. E lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz que Deus sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o bom cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, perfume espiritual. O crente fiel é como uma árvore porque ele tem flores, ele tem beleza espiritual e ele tem um bom cheiro, perfume espiritual. E por último, meus irmãos, em nossas considerações para hoje, o crente fiel é como uma árvore porque ele tem frutos. A árvore produz frutos. E o crente fiel é como uma árvore frutífera, mas uma árvore de bons frutos. Em Mateus 7, meus irmãos, 16 a 20, nós lemos Jesus exortando a cautela quanto aos falsos profetas. E aí ele vai dizer assim: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Esse não é
o crente fiel. Jesus está exortando aqui a cautela quanto aos falsos profetas, que serão conhecidos pelos seus frutos, os maus frutos. Esse não é o crente fiel. Mas em Colossenses 1, Paulo diz que não cessava de orar por aqueles crentes, lá de Colossos. Para quê? Para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, porque com esse conhecimento, sendo eles crentes fiéis, eles estariam equipados para serem capazes de andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra. Esse é o crente fiel. E o fruto que o crente fiel evidencia é o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, coisas contra as quais não há lei. Então, o crente fiel, ele é como uma árvore, porque ele tem frutos, frutos bons, frutos espirituais, frutos produzidos pelo Espírito Santo de Deus que nele habita. E concluindo, eu quero dizer a você, irmão da Primeira Igreja Batista em Muqui, e a mim também, seja fiel, procure estar arraigado e sobreedificado em Cristo. Aprofunde suas raízes em Cristo e viva a sua vida cristã focada em Cristo. Não se abale se até mesmo o pastor não atender às suas expectativas, ou até mesmo se você sofrer algum agravo dos seus próprios irmãos em Cristo. Suas raízes não estão neles, suas raízes estão em Cristo. Seja vigoroso e frondoso para a honra e glória de Deus, e seja um lugar de refrigério para as pessoas que estão à sua volta, que as pessoas vejam em você um crente fiel e tenham confiança para procurá-lo quando necessitarem, que a beleza de Cristo seja vista em ti. Tenha e exale o cheiro, o bom perfume de Cristo, e seja frutífero. Deixe que o Espírito produza em você amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E esforce-se para que através de seu testemunho e suas palavras, almas sejam ganhas para Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Amém.